Nessa parada específica, com um dos grupos reduzido, qual foi o tempo gasto em segundo para trocar os 4 pneus? Então o texto diz o seguinte: em uma corrida automobilística, os carros podem fazer paradas nos boxes para efetuar trocas de pneus. Nessas trocas, o trabalho é feito por um grupo de 3 pessoas. Então, o trabalho é feito por um grupo de 3 pessoas em cada pneu. Considere que os grupos iniciam o trabalho no mesmo instante, trabalham à mesma velocidade e cada grupo trabalha em um único pneu. Isso aqui é importante. Com os 4 grupos completos, são necessários 4 segundos para que a troca seja efetuada. O tempo gasto por um grupo para trocar um pneu é inversamente proporcional. Então, olha só, o tempo gasto por um grupo para trocar o pneu é inversamente proporcional ao número de pessoas trabalhando nele. Em uma dessas paradas, um dos trabalhadores passou mal, não pôde participar da troca e nem foi substituído, de forma que um dos 4 grupos de troca ficou reduzido. Nessa parada específica, com um dos grupos reduzido, qual foi o tempo gasto em segundo para trocar os 4 pneus? Bom, galera, o que é importante aqui a gente deixar claro? Os outros 3 grupos, né? São 4 grupos, cada um trabalha em um pneu, beleza? Os outros 3 grupos não tiveram nenhum problema, então eles vão continuar trocando em 4 segundos. Só que a troca só vai terminar quando o último grupo, que é esse que está desfalcado, conseguir trocar aquele pneu específico. Tá? Uma dúvida que eu tive, mas que não faz muito sentido aqui no contexto do problema, isso dificultaria bastante o problema, inclusive, se poderia haver tipo, trocas entre grupos. Por exemplo, esse grupo que está desfalcado, que está com 2 indivíduos, se eu poderia, depois que eu termino com esse grupo aqui de 3, um determinado pneu, se eu poderia pegar um desses e passar para ajudar esse grupo, beleza? Mas como ele deixou bem claro aqui que cada grupo trabalha em um único pneu, então isso não vai ser possível. Então aqueles 2 que sobraram naquele pneu específico vão ter que se virar até o final, beleza? E o que foi dito aqui é que são necessários 4 segundos para que a troca seja efetuada e que o tempo gasto por um grupo para trocar o pneu é inversamente proporcional ao número de pessoas trabalhando nele. Então vocês vão ver que essa questão, até a resolução dela, os números envolvidos e tal, é bem tranquilo. É uma questão relativamente simples, assim. Só que eu classifiquei essa questão como difícil, mas acho que essa talvez esteja ali no limiar entre intermediária e difícil, porque geralmente questões que envolvem grandezas inversamente proporcionais aparecem como uma das mais difíceis lá na teoria de resposta ao item. Porque o aluno simplesmente ou ignora o inversamente e trata como se fosse diretamente proporcional, ou não sabe mesmo usar a definição de grandezas inversamente proporcionais. Então eu classifiquei como difícil essa, mas ela está ali no limiar, entre intermediárias e difíceis. E como, na verdade, é esperado, né, que numa prova como o Enem, por uma série de características lá de avaliação educacional, você tenha 10% de questões muito difíceis, 20% de difíceis, 40% intermediárias, 20% fáceis e 10% muito fáceis, isso daria mais ou menos 13 questões difíceis numa prova, tipo, juntando difíceis e muito difíceis, tá? E eu, no levantamento que eu fiz, né, na minha avaliação, eu acabei caracterizando só 11 difíceis. Então, por isso que eu nem mudei essa e joguei ela para intermediário, porque dentre as que poderiam vir a ser difíceis, eu acho que essa aqui se encaixaria por ser grandeza inversamente proporcional, beleza? Mas vamos lá, vamos resolver aqui rapidinho. E vocês vão ver que ela é bem tranquila, na verdade. Então, olha só, como é que a gente define grandezas inversamente proporcionais? Então, se A é inversamente proporcional a B, então se A é inversamente proporcional a B, então se A é inversamente, deixa eu diminuir aqui um pouquinho, proporcional a B, vou colocar aqui entre aspas, então o que a gente tem é que A está para 1 sobre B, isso aqui é uma constante, ou o que aparece mais comumente em livros didáticos, que A vezes B é igual a uma certa constante K. Por quê? Porque grandezas que são inversamente proporcionais, elas implicam em
Não apenas se uma reduz, a outra tem que aumentar, já que essa relação é inversa. Mas se uma reduz, a outra tem que aumentar na mesma proporção. Então, por exemplo, para que eu mantenha esse número aqui constante, tá? Esse K aqui é uma constante, só para deixar claro. Então, para que eu mantenha esse número constante, se, por exemplo, eu duplicar o B, eu tenho que reduzir o A pela metade, para manter aquela proporção, beleza? É o que acontece, por exemplo, se você pensar na fórmula de velocidade média, que é ΔS sobre ΔT. Se você passa esse ΔT multiplicando, você tem que velocidade vezes tempo é igual ao espaço. Então, se você fixa um determinado espaço e você duplica a sua velocidade, você vai gastar a metade do tempo para percorrer aquele espaço. Essa é a ideia de grandezas inversamente proporcionais, beleza? E nesse caso, quais são essas grandezas inversamente proporcionais? São o tempo gasto pelo grupo para trocar o pneu, então vou chamar aqui de T. Então esse T é o tempo gasto pelo grupo na troca do pneu. E o número de pessoas trabalhando naquele pneu. Então, vou chamar de N o número de pessoas do grupo, beleza? Que estão trabalhando naquele pneu. Como essas duas grandezas são inversamente proporcionais, então isso aqui é fixo. Tipo, T vezes N tem que ser sempre igual a uma certa constante K, beleza? Só que a gente tem aqui uma primeira situação em que você tem um tempo de 4 segundos e você tem um total de 3 pessoas trabalhando naquele pneu. Então, se você faz esse produto, 4 vezes 3, você vai descobrir que essa constante de proporcionalidade ela tem que ser sempre igual a 12. Então, no segundo momento, em que eu não sei o tempo que vai levar, e eu sei que só são 2 pessoas trabalhando, bastaria eu fazer o quê? Eu pego esse T, multiplico pelo N, que é igual a 2, e isso tem que continuar igual àquela constante K, que a gente descobriu aqui anteriormente, que era 12. Ou seja, daqui a gente chega que o tempo necessário para a troca daquele pneu específico é de 6 segundos. Logo, a nossa alternativa correta, e vejam que é uma conta bem simples aqui, é a letra A. Tranquilo? E faz sentido, né? Por quê? Veja que o número de pessoas daqui para cá reduziu na ordem de... passou a ser 2/3 do que era. Então, se o número de pessoas passou a ser 2/3 do que era, então o tempo que eu vou levar para poder compensar esse 2/3 vai ser 3/2 do tempo anterior. Ou seja, quando eu tenho essa redução para 2/3, eu tenho que compensar por esse aumento de 3/2, que é 1,5, que é a mesma coisa que aumentar 50%. Ou seja, eu aumentei 50% desse tempo, passando para um tempo de 6 segundos. Logo, a alternativa correta é essa letra A. Beleza? Então, é uma questão difícil, mas dentre as difíceis, provavelmente a mais tranquila aí.